Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional 2. Hoje, nossa aula, nós vamos abordar um novo conteúdo. Iremos começar a ver os remédios constitucionais. Só que antes de adentrar efetivamente no conteúdo, eu preciso explicar para vocês como vai ser elaborado aquele relatório. A nossa primeira atividade discursiva que eu enviei para vocês, tanto no e-mail como no sistema CadWeb. Pessoal, eu pedi que vocês fizessem um relatório a respeito do tema que vocês é, tenham escolhido. Eu mandei uma relação, se eu não me engano, foram 7 ou 8 temas, não me recordo, que foram justamente aqueles temas, digamos assim, considerados polêmicos, ali que Pedro Lenza vai denominar como desacordo moral razoável, não só Pedro Lenza, mas a doutrina como um todo. Então, são temas que, moralmente falando, eles são envolvidos de vários tipos de polêmicas. E aí, eu trouxe para vocês, para mim poder explicar esse relatório, alguns exemplos. Vamos supor que você tenha escolhido o tema da eutanásia. Como é que vai funcionar? Você vai fazer o seu relatório e aí você vai trazer os pontos positivos e negativos da eutanásia, tá bom? A gente sabe que a eutanásia hoje no Brasil, como a gente viu na nossa aula, nas nossas aulas, que a eutanásia ela é proibida aqui no Brasil. No entanto, em outros países, existe um procedimento regulamentado, ou seja, possivelmente, efetivamente possível de ocorrer. E aí, o que é que eu quero? Eu quero que quando vocês façam um relatório de vocês, por exemplo, sobre a eutanásia, não tem, se tiver algum posicionamento, algum tipo de julgamento no STF, que eu não me recordo, eu acredito que sobre a eutanásia não tenha. Aí o que é que você faz? Você vai na internet. Eu mandei, se eu não me engano, sobre a eutanásia, eu mandei dois materiais, 2 artigos. E aí você dá uma lida em 1, 2, 3 artigos, lê os que eu mandei no e-mail, ou então procura mais algum, tá bom? E aí você vai fazer seu relatório explicando sobre esse tema a respeito do nosso ordenamento jurídico brasileiro. O intuito, pessoal, da atividade é vocês fazerem essa pesquisa doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema que vocês tenham escolhido. Então, se você escolher a eutanásia, como eu vinha dizendo, coloca os pontos positivos, os pontos negativos, quais são as pessoas, os doutrinadores que são a favor da eutanásia, que uma vez proibida, por que ela deveria ser efetivamente possível? E aí você coloca os pontos, por exemplo, ali negativos, quem é que defende? Aí você coloca as pessoas que defendem o direito à vida, a gente vai ter inúmeras religiões que defendem. Então, é justamente você colocar esses pontos positivos e negativos. Eu trouxe outro exemplo. Você escolheu ali o aborto, que são as causas consideradas legais, por exemplo. Vamos supor que você tenha escolhido para você falar sobre o aborto necessário, ou então o aborto sentimental, que é aquele decorrido de estupro. Tá, aí você faz a mesma coisa, você coloca os pontos positivos, você coloca os pontos negativos, tá bom? Vamos supor que você tenha escolhido falar sobre a questão da interrupção da gravidez do feto anencéfalo. O que é que você faz? A mesma coisa, pontos positivos, pontos negativos, você vai fazer uma pesquisa doutrinária, e aí, em relação a esse tema da interrupção da gravidez de feto anencéfalo, a gente já tem uma pacificação jurisprudencial. O que é isso? O STF, através da ADPF 54, que eu explico isso lá no vídeo, ele disse que essa interrupção da gravidez, quando o feto não tem sistema nervoso, ou seja, não tem condição nenhuma de sobrevida, neste caso, essa interrupção da gravidez, ela não viola o direito à vida, ela não é passível de criminalização. Então, o que é que acontece? Escolhi falar sobre o aborto de feto anencéfalo, a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Eu irei colocar os pontos positivos, os pontos negativos, aquelas pessoas que defendem e aquelas pessoas contrárias, mas ao final, como se fosse assim, na minha conclusão do meu relatório, eu vou colocar o quê? Esse tema já foi pacificado jurisprudencialmente através da DPF 54, e por um exemplo de Chico, através de X votos favoráveis e X votos contrários, o STF decidiu
da seguinte forma, aí você vai explicar. É de forma bem resumida, de forma bem simples, tá bom? O que eu preciso que vocês entendam é que tem temas que existem inúmeras ADIs que já foram julgadas pelo STF, por exemplo, células-tronco. Células-tronco, o STF já decidiu, tá bom? Então, a pesquisa com células-tronco, ela não é crime desde que cumpra os requisitos legais que tem lá na ADIM. Então, o que é que vocês vão falar? De todos os temas, vocês vão colocar pontos positivos e negativos e apresentar quem é contrário e quem é favorável. A diferença é que existem alguns temas que já têm uma decisão do STF. E nesses temas que vocês escolheram, que eu explico lá no vídeo, os que já tem decisão julgada do STF, aí vocês vão só acrescentar, explicando que já tem uma decisão e que o STF decidiu assim, 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 assado. Entendeu? É bem simples. Inicialmente eu queria que vocês fizessem um relatório em cima desses julgados, mas aí eu mudei. Eu prefiro que agora vocês coloquem os pontos positivos, os pontos negativos, tá bom? Não precisa expor a opinião de vocês. É um relatório no qual vocês vão fazer uma análise jurisprudencial e doutrinária em terceira pessoa. Vocês são meros pesquisadores. E aí vocês vão analisar as posições contrárias e favoráveis e naqueles que já têm decisão julgada no STF, vocês vão escrever ali um parágrafo, seja na conclusão ou no desenvolvimento, enfim. Desde que vocês citem que a matéria já foi passível de análise no STF. Bem simples. Todo o material complementar dos temas que eu coloquei, para que vocês pudessem escolher um deles, todo o material complementar a respeito desses temas já está, tanto no e-mail como no Acad Web. Eu estava sem acesso ao Acad Web, mas ontem eu consegui acessar e eu consegui atualizar tudo que eu já tinha mandado para vocês no e-mail. Eu espero que vocês tenham entendido. Outra coisa, eu adiei a atividade, esse relatório era para vocês me enviarem amanhã. Amanhã é feriado, tá bom? Eu teria aula com os 2 terceiros, amanhã é feriado. E aí, o que é que eu fiz? Eu adiei para o dia 28. Então, dia 28, vocês me mandam esses relatórios. Professora, por onde é que eu vou mandar? Pessoal, eu só irei receber esses relatórios, assim como todas as outras atividades, pelo sistema Acad Web, tá bom? Então, tem um campozinho lá, mensagens, para quem não sabe. Eu acredito que para vocês aparece o nome dos professores, você seleciona o meu nome e você vai mandar uma mensagem. É como se fosse uma caixa de e-mail normal, pessoal. Só que pelo nosso sistema oficial da faculdade, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu falei do prazo, dei exemplos explicando como é que vocês vão elaborar essa atividade e a forma. O ideal, minha unha está muito linda. O ideal é que vocês imprimam, que eu também mandei a folha de relatório, é importante colocar aqui, eu mandei a folha que é para ser feita esse relatório, tá bom? Eu gosto de minhas coisas bem padronizadas e bem organizadas, tá bom? Então eu mandei a folhinha, vocês vão fazer, e aí alguém me questionou, não tá aparecendo as linhas. Quando você abre a folha no celular, não aparece, então se você abrir no computador direitinho, você vai ver que as linhas está tudo ok na folha do relatório. Você imprime e aí você escreve, ou seja, de forma manuscrita. Depois você vai mandar para mim esse material em formato PDF, tá bom? Professora, aqui onde eu moro não tem lan house, eu não tenho computador em casa, ou então eu não tenho como, não é nem computador, não tenho impressora, então eu não tenho como estar imprimindo essa atividade para mim poder fazer de forma manuscrita. Nesses casos, pessoal, e aí você usa a sua consciência. Se você realmente não tem impressora, você não tem onde imprimir, que realmente não tem como eu exigir demais de vocês burocratizar nesse período. Então, se você não tem como, você digita e manda para mim, desde que você mande no formato PDF, por favor, tá bom? Porque até uma garantia que eu não vou poder burlar, alterar nenhum tipo de documento de vocês. Tá bom? Sem contar que em PDF é melhor de você manusear o arquivo. Então, quanto à atividade, eu acredito que estamos entendidos. E aí, agora a gente vai começar o nosso novo conteúdo. Tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para que a gente possa dar prosseguimento. Pronto, pessoal.
Essa é a nossa aula de número 6, tá bom? E agora a gente vai iniciar mais um conteúdo da nossa segunda unidade. Eu coloquei aqui para vocês. O que a gente vai estudar, pessoal, é justamente como eu falei no início do vídeo, nós vamos estudar os remédios constitucionais, tá bom? Não sei se a gente vai conseguir ver todos, ou se eu vou ter que selecionar os mais importantes, tá bom? A gente ainda tem mais uns dois ou três conteúdos para ver daqui para o final do nosso período. E assim, eu não tinha como deixar de abordar com vocês essas ações judiciais, porque os remédios, eles são muito, muito importantes, tá bom? E aí, eu elenquei aqui para vocês os remédios que a gente tem. Temos aí o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de segurança coletivo, mandado de injunção. A gente vai abordar aí a questão do mandado de injunção coletivo, tá bom? De forma doutrinária, eu vou explicar para vocês em um momento oportuno. E temos também o habeas data e temos a ação popular. Então, esses são os que a gente conhece como remédios constitucionais, tá certo? Então, nós vamos iniciar o nosso segundo tema de estudo da nossa unidade, tá bom? Deixa eu só relocar aqui, porque tá na frente do slide. Pessoal, então, iremos iniciar justamente nas nossas considerações iniciais. Vamos relembrar uma coisa que a gente viu lá na Teoria Geral dos Direitos e Garantias Fundamentais. Nós vimos que direito é uma coisa e garantias são outros. A gente viu que os direitos seriam justamente aquelas disposições meramente declaratórias, não é isso? E aí, as garantias seriam justamente esses instrumentos, esses meios que o Constituinte coloca à disposição do indivíduo para quê? Para que eles possam fazer valer os seus direitos, tá bom? E aí eu coloquei para vocês que a garantia está associada à ideia de efetividade. Exatamente. É o que eu falei. Vocês vão associar sempre garantia à efetividade. Por quê? De nada adianta, pessoal, o Constituinte elencar na nossa Constituição inúmeros direitos, inclusive ali, por exemplo, no artigo 5º, que a gente teve a oportunidade de abordar alguns, os mais importantes, sobretudo para a nossa disciplina. De nada adianta o Constituinte elencar inúmeros direitos para mim, né? Se ele não me der também os meios para que eu possa efetivar esses direitos. Uma vez que esses direitos forem, por exemplo, não reconhecidos ou então não forem obedecidos. Então, as garantias são justamente esses meios assecuratórios, justamente esses instrumentos que nós, indivíduos, vamos poder nos valer para poder efetivar alguns dos nossos direitos fundamentais, tá bom? E aí, cada garantia vai se colocar ali no momento oportuno. As garantias, às vezes, vêm dispostas na própria Constituição, às vezes vêm numa lei infraconstitucional, enfim. Esse primeiro momento é só para a gente relembrar aquilo que a gente já viu entre direitos e garantias, tá certo? Aí nós temos ali, que eu coloquei para vocês, que nem todo direito é uma garantia, mas toda garantia é um direito, tá bom? Existem direitos, pessoal, que por si mesmo ele não precisaria, digamos assim, de uma garantia para ele ser efetivado. É como se a gente dissesse que esse direito ele se basta por si só, tá bom? No entanto, existem alguns outros direitos que eles clamam, eles chamam por uma garantia. E aí o que é que vocês precisam lembrar? Que toda garantia, ela é um direito, mas nem todo direito é uma garantia. É justamente isso que eu coloquei para vocês, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. A gente vai ver o Instituto do habeas corpus. O direito é justamente a liberdade de ir e vir, que está afeta a liberdade de locomoção. Se uma vez essa liberdade ela esteja burlada, ou seja, esteja restringida por ilegalidade ou abuso de poder, como a gente vai ver, como é que eu vou me valer para que esse meu direito ele seja respeitado, ele seja que ele venha limitar essa atuação estatal através de uma garantia chamada habeas corpus, tá bom?
Então, a gente tem que ver, o habeas corpus, ele é uma garantia que vem para efetivar esse direito de liberdade de locomoção, na acepção de liberdade de ir e vir, tá bom? Só que, ao mesmo tempo que o habeas corpus, ele é uma garantia, ele também é um direito do cidadão, na verdade, do indivíduo, tá bom? Então, lembra, todo direito é uma garantia? Não. Nem todo direito é uma garantia. Mas toda garantia vai ser um direito? Sim. Toda garantia, além de ser uma garantia por si só, ela ainda é um direito que está disposto, que está colocado à nossa disposição. Outra coisa importante que eu preciso que vocês vejam é o seguinte. Eu trouxe aí o esqueminha para vocês verem, ó. Garantias constitucionais vai ser, pessoal, gênero, tá bom? Remédios constitucionais são espécies do gênero garantia. Então, esses remédios que eu trouxe para vocês aqui, eles são apenas uma espécie do gênero garantia. Existem outras garantias que não sejam os remédios constitucionais, tá certo? E aí, o que são, professora, os remédios constitucionais? Aí eu coloquei para vocês, ó. São meios colocados à disposição do indivíduo para salvaguardar seus direitos diante de ilegalidade ou abuso de poder cometido pelo poder público, tá bom? Poder público, muitas vezes cometido até por entidades privadas, por particulares. Então, muitas vezes a gente vai estar podendo se valer desses remédios constitucionais quando a gente tem os nossos direitos violados. Desde que a gente preencha os requisitos para cada direito, para cada remédio constitucional, tá bom? E aí eu coloquei ali, ó, ações judiciais. Pessoal, o que a gente precisa saber? Remédios constitucionais são ações. Ações judiciais. São meios que você vai o quê? Peticionar, o que é isso? Fazer uma petiçãozinha, que vocês vão aprender lá em Direito em Processo Civil, e vocês vão provocar esse Estado juiz. Vocês vão provocar um juiz, entendeu? Para quê? Para justamente efetivar aqueles direitos que estiverem violados. E aí, uma coisa que eu preciso colocar para vocês: direito de petição e direito de certidão, por que a gente não considera? Porque eu sou adepta da maioria da doutrina, e aí eu preciso colocar para vocês esse posicionamento majoritário. Direito de petição e direito de certidão, eles não são ações judiciais, tá bom? Não são ações judiciais. Se não são ações judiciais, a gente não pode estudar eles como remédios constitucionais, tá bom? Então, direito de petição, ou seja, o direito de você pedir algo ao órgão público, ou de você pedir uma explicação, ou você solicitar algo. Direito de certidão. O que é uma certidão? Certidão é aquele documento público que vai atestar um ato jurídico ou um fato. Por exemplo, pessoal, certidão de óbito. Uma certidão é um documento público que atesta que uma pessoa é falecida. A mesma coisa de uma certidão de casamento. É um documento público que atesta que tem validade e fé pública que aquela pessoa tem um vínculo matrimonial com outra pessoa. Da mesma forma, uma certidão negativa de débitos perante a Receita Federal. Uma certidão de antecedentes criminais. Então, certidão é justamente esses documentos, esse papel que certifica, ó, certidão. É uma coisa que certifica algo. Neste caso, direito de petição e direito de certidão aos órgãos públicos, pessoal, eles não são ações judiciais. São meios que estão à nossa disposição, é um tipo de garantia, mas que você só entra na seara administrativa, nos órgãos públicos. Então, não são ações judiciais, tá bom? Por isso que vocês precisam lembrar sempre. Direito de petição e direito de certidão não são remédios constitucionais, tá bom? E remédios constitucionais são ações judiciais. E aí, como é que a gente ainda pode colocar? Ações judiciais constitucionais, ou pelo menos com base constitucional, tá bom? Por quê? Porque estão garantidas na nossa Constituição Federal de 88, certo? E aí a gente avança. O primeiro remédio que a gente vai ver, e claro, o mais considerado assim, o mais importante em termos históricos, né, foi um dos primeiros a surgir, a ser idealizado, é
é justamente esse habeas corpus. E aí eu preciso que vocês peguem a guerreira, a nossa Constituição, porque não existe aula de direito constitucional sem a Constituição, não é isso? E aí a gente vai ler o artigo ali 68, artigo 5º, inciso 68, melhor dizendo. Pausem o vídeo, e aí enquanto vocês procuram, se é que vocês já estão, mas eu já vou adiantar aqui para a gente não se prolongar. Olha o que diz o inciso 68 do artigo 5º. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, eu esquematizei esse artigo 5º, inciso 68, para que ficasse melhor da gente entender. Vamos lá. Primeiro remédio constitucional, ou seja, a primeira ação que a gente vai analisar, o habeas corpus. O habeas corpus, o documento, a base legal dele, está justamente ali no artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição Federal. Professora, e eu vou poder entrar com esse remédio quando eu tiver qual direito violado? Pessoal, para estudar os remédios constitucionais, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Por quê? Para cada direito violado, a gente vai ter um remédio constitucional pertinente, tá bom? E aí, o que é que a gente precisa ver? O habeas corpus, ele é impetrado, olha o juridiquês pertinente. Você impetra um habeas corpus. Então, ele é impetrado quando eu tenho a minha liberdade de locomoção violada. Professora, mas é qualquer liberdade de locomoção? Não, pessoal. É apenas a minha liberdade de locomoção de ir, vir e permanecer. Tá bom? Então, a Constituição me assegura, igual a gente viu lá nos nossos vídeos iniciais, nas nossas primeiras aulas, que nós temos a liberdade, em tempos de paz, vale salientar, a gente viu isso lá no artigo, que eu tenho o direito de ir, de vir e de permanecer, tá bom? Se uma vez eu tivesse a minha liberdade de locomoção, de ir, vir ou permanecer, violada, por o quê, professora? Por ilegalidade ou abuso de poder, eu vou poder impetrar um habeas corpus. Eu vou poder impetrar perante quem, professora? Lembra que eu falei que é ação judicial? Se é uma ação judicial, eu vou impetrar perante um órgão do Poder Judiciário. E aí tá aí o esqueminha. Poder Judiciário. Que tipo de órgão é isso, ó, pessoal? Ou eu vou poder impetrar perante um juiz singular, digamos assim, ou então eu vou poder impetrar perante um tribunal, tá bom? Então, assim, vocês precisam estar com esse slide em mãos e fazendo as anotações, ou então façam as anotações aí, porque nem tudo está no slide. Então, acompanhe a explicação, vai pausando o vídeo e vai fazendo as anotações pertinentes, tá bom? Tudo bem. Então, eu já sei que habeas corpus eu vou impetrar se eu tiver a minha liberdade de ir, vir e permanecer violada. Por o quê? Por ilegalidade ou abuso de poder. E eu impetro aonde? Em um órgão do Poder Judiciário. Ou um juiz singular, ou então um tribunal. Professora, e quem é que vai me dizer essas regras de competência? Pessoal, essas regras de competência, elas estão definidas na nossa Constituição. No caso de habeas corpus, acredito que vai ter alguma regulamentaçãozinha também ali no Código do Processo Penal, mas isso é uma coisa que não afeta a nossa disciplina. Por isso que a gente não vai se aprofundar aqui, tá bom? Para o direito constitucional, o que a gente vai ver é o básico, o necessário e o essencial, tá certo? Até porque as disciplinas, elas se complementam, porque lembra que o direito, ele é um todo, ainda que a gente divida para melhorar a nossa metodologia de ensino. Então, vamos lá. Professor, eu vou impetrar perante um órgão do Poder Judiciário, mas eu vou pedir o quê a esse órgão do Poder Judiciário? Você vai pedir uma ordem, pessoal, para cessar o quê? A ameaça ou a coação. A quê? A sua liberdade de locomoção, tá bom? E aí, o que é que você precisa saber? Olha o que diz aqui no inciso. Por isso que eu coloquei ameaça ou coação. A gente vai ler sempre esse inciso na nossa aula, ó. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação, tá bom? Então, nesse caso, você vai pedir essa ordem para cessar a ameaça, a coação, a violência,
a sua liberdade de locomoção. Qualquer liberdade de locomoção? Não. A liberdade de ir, de vir e de permanecer. Uma coisinha, pessoal, que é lá do direito administrativo, mas eu quero abordar aqui com vocês, é essa questão da ilegalidade ou abuso de poder. Quando vocês estiverem estudando direito administrativo, vocês vão estudar os requisitos, se assim a gente pode chamar, dos atos administrativos, tá bom? E aí vocês vão ver que lá tem o quê? Vou ler aqui para vocês, ó, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. São justamente os elementos do ato administrativo, dos atos administrativos, tá bom? Então, ilegalidade, ele é um ato que a gente chama que tá, no caso, a ilegalidade ela vai ocorrer em cima de atos que são vinculados. O que é que quer dizer isso, pessoal? Que as pessoas, digamos assim, as autoridades, teriam que agir de acordo com os requisitos que a lei coloca, tá bom? É um ato que é vinculado às determinações legais. A lei diz que tem que agir assim, assim, nesse trilho da lei. E aí, se você agir contrário à lei, no caso, o seu ato, ele vai ser ilegal. E abuso de poder, pessoal, está afeto ali aos atos que são considerados discricionários. Professor, o que é um ato discricionário? Isso vocês vão estudar lá em direito administrativo, vocês vão ver o seguinte. Quer dizer que o administrador público, ele, diante de um ato que ele é discricionário, ele não vai precisar agir de acordo com a lei? Não, não é isso. É porque nos atos discricionários, a própria lei dá uma margem de atuação, uma margem de escolha para o administrador. E aí, se ele, na sua escolha, dentro dos limites legais, ele age com excesso, abuso de poder, então, neste caso, digamos assim, que ele agiu, ainda que dentro do ato discricionário, ele agiu de forma abusiva, a gente diz que ele age com abuso de poder. O que importa para o direito constitucional, fazendo uma revisão, porque esse slide é um dos mais importantes para você entender os slides subsequentes. Habeas corpus é um tipo de remédio constitucional, tá bom? É uma ação judicial que eu vou impetrar perante um órgão do poder judiciário, seja um juiz ou um tribunal, pedindo uma ordem, uma decisão, para que cesse a ameaça, coação ou violência, vocês ainda podem acrescentar a quê? A minha liberdade de ir, de vir e de permanecer. Violência, ameaça ou coação que ocorreu com ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, fora dos padrões legais ou ainda com esse excesso, esse abuso de poder, tá bom? Aí a gente avança. Professora, qual a natureza jurídica desse remédio constitucional? O que é que a gente precisa lembrar? Pessoal, natureza jurídica, eu já disse a vocês em sala, é a gente saber onde é que está dentro do sistema jurídico esse instituto que nós estamos estudando. Pessoal, o habeas corpus, ele não é uma ação civil. Ele não é uma ação civil. Vocês já estão no terceiro período e vocês precisam ter essa consciência. Vê só. Existem 3 esferas. Esfera penal, esfera civil e esfera administrativa, digamos assim. Neste caso do habeas corpus, ele é uma ação penal, uma ação criminal, digamos assim, de natureza criminal, tá bom? Professora, mas a gente está estudando em direito constitucional, o que é que a gente precisa saber? O habeas corpus, em que pese ser uma ação de natureza jurídica penal, ele tem uma base constitucional. Então, a base no sistema normativo do habeas corpus é justamente a Constituição. Mas é lá no Código Penal, melhor, no Código de Processo Penal, acredito eu, que vai ter todos os requisitos, os elementos, como é que você vai instruir a sua petição inicial. Então, essa regulamentação dessa ação, o prazo para você entrar, tudo direitinho. O que vem, se é que tem prazo, enfim, eu não conheço direito a fundo os requisitos, mas aí vocês vão saber que a regulamentação dessa ação está lá no Código de Processo Penal, tá bom? Por quê? Porque ela é uma ação penal, mas com base constitucional.
Professora, por que a professora colocou aí que ela é uma ação autônoma? Porque ela é uma ação que não, a gente não vai dizer que ele é um recurso, tá bom? Eu não vou entrar com habeas corpus como se eu estivesse recorrendo de alguma outra coisa. Não, eu vou entrar com habeas corpus como uma ação autônoma, ela por si só, ela se basta, tá bom? Vou entrar com a petiçãozinha inicial, tudo direitinho, inicialmente assim como uma ação autônoma. Não é um recurso que eu vou entrar de uma ação que já está pendente. Não, ela é uma ação autônoma, tá bom? Ainda que esteja, pessoal, vinculada a algum outro tipo de ação. Isso vocês vão entender melhor quando vocês estudarem processo civil profundamente e processo penal. Para a nossa disciplina é só saber, habeas corpus, ação autônoma não é um recurso, tá bom? Professora, prisão civil, o que é que a gente precisa saber? Quais são os tipos, as possibilidades, vamos revisar, que uma pessoa pode ser presa na seara civil, ou seja, civilmente. Existe uma prisão? Ainda existe alguma prisão civil? Porque essas prisões que a gente conhece, pessoal, são aquelas prisões criminais, tá bom? Mas prisão civil, ainda existe alguma? A gente já estudou isso. Lembra? O Brasil, ele é adepto do Pacto de São José da Costa Rica, né? E aí, como o Brasil é adepto desse pacto, a gente sabe que atualmente só existe uma prisão civil no nosso ordenamento jurídico, que é justamente a prisão do devedor de alimentos, tá bom? Em que pese na Constituição ainda ter do depositário infiel, que eu disse isso para vocês, a gente olhando, a gente vê, tá lá na Constituição. Só que ela não é mais aplicada devido ao quê? Devido ao Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Então, o que é que tem a ver aqui com a habeas corpus? Tem a ver que uma pessoa, se for presa por débito alimentar, ou seja, que é uma prisão civil, o débito alimentar, ela pode entrar com habeas corpus? Nesse caso, sim, tá bom? Lembra, pode. Ah, mas é uma ação penal, mas não tem nada a ver, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu só estou colocando para vocês que nesse ponto não se mistura. E nem se anula e nem se exclui. Professora, ponto C. O que é que a gente precisa aprender aqui nesse ponto C? As espécies, tá bom? Existem duas espécies de habeas corpus. Existe o habeas corpus preventivo e existe o habeas corpus repressivo ou liberatório. O que é isso? Vamos ler novamente o inciso. Olha, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Então, pessoal, existe a possibilidade da sua liberdade de locomoção, de ir, vir ou permanecer, já ter sido restringida, se, por exemplo, você já está cerceado de sua liberdade, nesse caso, o ato ilegal ou abusivo já ocorreu, você vai entrar com habeas corpus o quê? Repressivo ou liberatório, porque você já está com a sua liberdade cerceada, tá bom? Então, neste caso, o que você vai, aquela ordem para acessar é justamente que a gente chama um habeas corpus o quê? Repressivo ou liberatório. Ocorre posterior, ou seja, depois a restrição da liberdade. Se porventura você está se achando ameaçado, existe uma ação judicial contra você e existem fortes indícios que você vai ser preso por ilegalidade ou abuso de poder, mas você ainda consegue se locomover, você não foi de fato restringido da sua liberdade, mas existe a ameaça. Então, nesse caso, eu vou poder entrar com habeas corpus? Posso. De forma o quê? Preventiva. Nesse caso, a gente vai chamar de habeas corpus preventivo. Professora, aprofunda para a gente. Vou aprofundar uma coisa bem legal. Quando você entra com habeas corpus preventivo, pessoal, você vai entrar pedindo o quê? Um salvo-conduto. É isso que a gente chama juridicamente falando. Quando você entra com habeas corpus repressivo, liberatório, você vai entrar ali justamente com o quê? Pedindo um alvará de soltura. Então, aquela ordem para acessar nesse habeas corpus repressivo ou liberatório é justamente um alvará de soltura. No preventivo é justamente um salvo-conduto. É algo que inibe que você possa ser preso, que você possa ter sua liberdade cerceada. Tá certo? E aí a gente avança. Deixa eu acompanhar aqui as minhas fichinhas para mim não perder vocês.
Pronto, a gente chega num ponto bem importante, pessoal, que é justamente nos sujeitos processuais. Eu não sei se vocês já estão vendo isso em processo, acredito que não, porque vocês ainda estão estudando TGP, né? Mas aí vocês podem me perguntar, professora, por que a gente está vendo tantas essas coisas, esses conceitos judiciais, essas coisas na prática, que é entrar, né? Polo passivo, polo ativo. Por quê? Porque eu falei no início do vídeo que os remédios constitucionais, eles são ações judiciais, tá bom? Então, se são ações judiciais, a gente vai ter sempre o quê? O autor da ação, a gente vai ter o réu, digamos assim, nesse caso aqui, o impetrado, tá bom? Então, professora, diz pra gente, ainda que de forma geral, o que é legitimidade. Legitimidade, pessoal, é justamente essa, como é que eu posso dizer, essa capacidade que você tem, que o direito lhe dá, de figurar como um autor de uma ação, ou então um réu de uma ação, ou então um assistente, aquela pessoa que vai funcionar ali no processo, ajudando, ou então um terceiro, enfim. É você estar em algum polo dessa relação processual, dessa lide jurídica, tá bom? E aí, no habeas corpus, a gente vai ter sempre, pessoal, 3 pessoas. Aliás, sempre não, porque mais na frente a gente vai ver que existe uma exceçãozinha. Mas o que é que a gente tem aqui? Eu trouxe para vocês que no habeas corpus eu vou ter um impetrante, que é justamente o autor da ação, é aquele que vai provocar o poder judiciário. Eu vou ter o paciente. Professora, paciente, o que é paciente? Pessoal, paciente, vocês vão atrelar uma pessoa doente, né? E de fato, paciente é aquela pessoa que teve a sua liberdade de locomoção restringida. E aí você vai poder dizer, professora, mas não já é um impetrante? A gente vai entender que não. Por quê? Porque aqui, pessoal, eu posso ter 2 pessoas figurando nesse polo ativo, digamos assim. É como se eu dissesse assim, olha, vou dar um exemplo. Eu sou, você está preso. Você é o paciente, tá? Você está preso lá por ilegalidade. Alguém cometeu uma ilegalidade, agiu contrário à lei. Está preso por excesso de prazo. Vou dar um exemplo. Você está lá preso por excesso de prazo, ou seja, já não está de acordo com a lei, o ato é ilegal. O ato que mantém a sua prisão é ilegal. Tá certo. Você é o paciente, porque você é aquela pessoa que está com a sua liberdade restringida. Mas nem sempre você mesmo entrar com essa ação judicial, porque às vezes alguém vai entrar por você, tá bom? Vou dar um exemplo. Por exemplo, um advogado. Nesse caso, vamos supor que eu seja sua advogada. Nesse caso, você é o paciente. Paciente, lembra, doente, aquele que teve a liberdade restringida. E eu serei o impetrante. Eu sou aquela que vai entrar com habeas corpus em seu favor, tá bom? Professora, mas quer dizer que eu que estou lá preso, eu não posso eu mesma entrar com esse habeas corpus? Pode. Por quê, pessoal? Existe a possibilidade de você ser o impetrante e o paciente na mesma pessoa, tá bom? Mas não digamos assim, como é que eu posso dizer? Só existe essa possibilidade. Não, tá bom? Tanto você pode entrar com habeas corpus para você, como alguém pode entrar em seu favor. Por isso que a gente diz que vai ter o impetrante, o paciente e vamos ter também quem? O impetrado. É aquela pessoa que cometeu, aquela autoridade que cometeu o ato ilegal ou com abuso de poder. E aí, a gente juntando isso tudo, a gente vai ter aí a legitimidade, tá bom? Que é essa capacidade de figurar em um dos polos da relação processual, tá bom? Então, impetrante é como se fosse, digamos assim, o autor da ação, aquele que vai provocar o poder judiciário, que pode ser o paciente, né? A gente viu que o próprio paciente que teve a sua liberdade restringida pode entrar, mas não, nem sempre, obrigatoriamente. E temos um impetrado, que é justamente a autoridade coatora, tá bom? Coatora. E aí a gente vai analisar cada um desses de forma individual, que é bem importante, viu, pessoal? Vamos lá, olha só. O impetrante. Professora, o que é que eu tenho aqui de relevante em relação ao impetrante? Já coloquei para vocês. Impetrante, pessoal, é aquela pessoa que vai entrar com a ação judicial. Que ação? Do habeas corpus. Então, o impetrante é o autor da ação, quem vai provocar o poder judiciário.
Professora, quem é que pode ser o impetrante numa ação de habeas corpus? Qualquer pessoa. Tá bom, pessoal? É qualquer pessoa. E aí você pode colocar para mim, professora, como assim? Não quer dizer que não é só o cidadão, não, que pode entrar com habeas corpus? Não. Entre qualquer pessoa e cidadão, existe uma diferença, tá bom? Porque existem alguns requisitos para você ser considerado cidadão no sistema jurídico brasileiro. Então, lembra, para mim ser autor de uma ação de habeas corpus, eu não preciso ser cidadão. Por quê? Porque eu posso ser uma criança e eu posso entrar com habeas corpus. Ou então, eu posso ser um estrangeiro e eu posso entrar com habeas corpus, tá bom? Então, quem é o autor da ação é o impetrante. E quem é esse impetrante? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É o que a gente chama ali de quê? De princípio da universalidade. Princípio da universalidade. E aí eu preciso dar uma explicaçãozinha aqui a vocês, para a gente poder entender. Vocês concordam comigo que a liberdade, a nossa liberdade, acredito que hoje, em termos de quarentena, não é isso? A gente tem uma real noção do quanto a nossa liberdade de ir e vir e permanecer no lugar é importante. E uma vez, imaginem se essa liberdade ela for violada de forma ilegal ou abusiva. Você ser mantido no lugar, ser obrigado a ser mantido no lugar de forma indevida, ilegal, pessoal. Então, concordando comigo, vocês vão ver que o habeas corpus, ele tutela um dos nossos direitos fundamentais mais importantes, não é isso? Então, o nosso constituinte não achou por bem burocratizar esse remédio constitucional, que é isso, encher ele de formalidades legais. Porque se for assim, as pessoas iriam encontrar uma dificuldade para impetrar com essa ação, tá bom? Por isso que vocês vão aprender que o habeas corpus, entre todos os remédios constitucionais, ele é aquele que tem menos formalidades legais, se não nenhuma formalidade, como a gente vai ver. Bom? Então, ele é um remédio que é totalmente desburocrático. Por isso que a gente vai dizer que existe aí o princípio da universalidade. A gente vai ver que qualquer pessoa pode impetrar essa ação judicial, tá bom? Aí eu trouxe exemplos para vocês, ó. Tanto uma pessoa física, como uma pessoa jurídica, como o Ministério Público, eles podem ser autor de uma ação de habeas corpus. E aí, quando eu vou entrar, eu sou o impetrante, não é isso? De uma ação de habeas corpus. Eu posso impetrar essa ação, pessoal, em meu proveito próprio, igual eu coloquei aí para vocês, de forma que eu estou com a minha liberdade cerceada. Então, eu vou entrar com habeas corpus em meu proveito. Então, nesse caso, eu vou ser o impetrante, mas vocês concordam comigo que eu também vou estar sendo o quê? O paciente. Não é isso? Se eu vou estar impetrando o habeas corpus em meu favor, porque eu estou sofrendo a liberdade, a constrição, a restrição na minha liberdade, então aí eu vou ser o impetrante e também vou ser o quê? O paciente, tá bom? Por isso que diz que eu posso impetrar um habeas corpus em proveito próprio. Mas eu também posso, como no exemplo que eu dei anteriormente do advogado, impetrar o habeas corpus em favor de uma terceira pessoa, tá certo? E aí, vocês vão colocar uma observaçãozinha para depois passar para o slide. Pessoal, pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. E aí, vocês vão lembrar do que eu falei. Lembra do princípio da universalidade. Eu não preciso ser cidadão e eu também não preciso ter a condição humana. Pessoal, eu não preciso ter a condição humana, eu não preciso ser humano para mim impetrar um habeas corpus. E aí eu provo. Por quê? Porque pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus. Pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus. Mas qual é a observação? Pessoa jurídica só pode impetrar um habeas corpus em favor de uma terceira pessoa. E vocês vão concordar que essa terceira pessoa obrigatoriamente tem que ser quem? Uma pessoa física, uma pessoa natural. Por quê, pessoal? Porque uma pessoa jurídica, ela não se locomove, ela não teria como essa liberdade de ir e vir permanecer dela ser restringida.
Então, uma pessoa jurídica pode impetrar, ser impetrante de habeas corpus? Pode ser? Pode. Mas ela pode ser paciente, por exemplo? Não, porque ela não teria a sua liberdade de locomoção aí, não teria essa possibilidade dela ter a sua liberdade de locomoção violada. Então, lembra, pelo princípio da universalidade, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus, seja em proveito próprio ou seja em proveito de uma terceira. Se esse impetrante for uma pessoa jurídica, ele só vai poder impetrar em face de um terceiro. E esse terceiro, obrigatoriamente, tem que ser uma pessoa física, tá bom? Então, a gente conclui que pessoa jurídica não pode ser paciente numa ação de habeas corpus, ok? Aí eu coloquei para vocês, independe de capacidade civil econômica. Pelo princípio da universalidade, qualquer pessoa pode entrar com habeas corpus. E aí pouco importa se essa pessoa tem capacidade mental ou não. E aí o que é que a gente conclui? Professora, um louco, um débil mental, digamos assim, porque essa expressão nem é apropriada, ela pode entrar com habeas corpus? Pode. Ela pode ser impetrante? Pode. Por quê, professora? Ela não precisa ter aquela, digamos assim, aquela capacidade civil que eu aprendi lá em Direito Civil? Não. Aqui, uma pessoa que não detém, por exemplo, das faculdades mentais regulares, mesmo assim, ela pode ser impetrante de um habeas corpus. Por que isso? Porque eu já falei que o intuito aqui do nosso constituinte é justamente desformalizar, desburocratizar essa ação. E por quê? Porque o habeas corpus protege, tenta efetivar um dos direitos que é considerado um dos mais importantes para a gente, que é justamente a liberdade de locomoção na sua acepção jurídica de ir, de vir e de permanecer. Professora, um analfabeto pode entrar com habeas corpus? Aquela pessoa que não sabe escrever, não sabe ler, ela pode impetrar? Pode. Só que aí tem um requisito, pessoal. Tem que ter arrogo. O que é isso? É assinatura de outra pessoa, tá bom? Então, alguém faz, digamos assim, representando, como se dissesse assim, representando ela, né? Vamos supor, alguém vai ali assinar. Arrogo, se fosse na prática, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas vamos supor que você está ali diante de uma pessoa que não assina, né? Analfabeta. Aí tem lá aquela esponjinha, coloca a assinatura da pessoa, né? Aí vamos supor que você seja um filho da pessoa. Aí você escreve lá, arrogo, e aí você escreve seu nome. Então, você vai poder. Um analfabeto pode ser impetrante no habeas corpus? Pode. Qual é o requisito aqui? É que tenha pelo menos uma assinatura arrogo, ou seja, alguém assinando por essa pessoa. Claro que aí, com a assinatura digital, né, do dedo da pessoa, do analfabeto. Professora, o estrangeiro pode entrar com habeas corpus? Um estrangeiro, número 1, nós já estudamos que lá no caput do artigo 5º, lembra que eu falei para vocês? Quem é o titular desses direitos como um todo, não só dos remédios? Lá na Constituição fala em estrangeiros residentes. Lembra que eu falei para vocês? Mas eu falei também que pela jurisprudência do STF, o STF já entendeu que os estrangeiros, eles são sim titulares desses direitos e garantias fundamentais, tá bom? Ainda que esteja de forma apenas transitória aqui no nosso território. Então, estrangeiro pode entrar sim com habeas corpus. E isso é até óbvio, pessoal. Quem garante que um estrangeiro turistando aqui no nosso país não vai ser preso, digamos assim, de forma ilegal ou de forma abusiva, não é isso? Então, ele pode sim impetrar esse habeas corpus. Só que aí o STF coloca para a gente que tem que ser redigido de forma em uma língua, a nossa língua portuguesa, né? Então, assim, em que pese um estrangeiro poder entrar com habeas corpus, ele não pode entrar de forma escrita estrangeira. Até porque vocês já sabem, coloquem aí lá no artigo 13 da nossa Constituição, por favor. Eu não coloquei aí, mas vocês podem anotar. Artigo 13 da Constituição. Olha o que diz o artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, a língua portuguesa é quem vai estar aí, digamos assim, oficial em todos os nossos documentos jurídicos.
de forma oficial, né? Então, se o estrangeiro vai entrar, ele tem que entrar sua ação judicial, a sua petição judicial tem que ser redigida em língua portuguesa. Artigo 13, porque a língua portuguesa é a nossa língua oficial, tá bom? E aí, lembra que eu falei para vocês que o habeas corpus, ele é um remédio que ele é tão desburocratizado de um jeito, sem formalidades legais, pessoal, que eu nem sequer vou pagar custas processuais. Eu não sei se vocês sabem, se não sabem, vão saber agora, só um momento que eu vou beber um pouquinho de água. Quando você entra com a ação judicial, a depender do caso, digamos assim, a regra no caso, é você ter que pagar pelas custas processuais. O que é isso? Você vai provocar o Estado, mas, digamos assim, se você não for beneficiante da justiça gratuita, você tem que pagar as custas, as taxas judiciais. E aí vai variar, né? A depender do tipo da matéria, mas aqui vocês precisam entender que no habeas corpus, a ação de habeas corpus, o nosso constituinte já nos trouxe que o habeas corpus, ele é uma ação judicial gratuita. Gratuita. Eu não preciso pagar para entrar com essa ação judicial. Eu não preciso pagar as custas processuais, as custas judiciais, as taxas judiciais, tá bom? E aí, assim como eu não pago as custas, eu também não preciso de advogado. Pessoal, para você entrar com ação, para você provocar esse estado juiz, você tem que o quê? Fazer uso, digamos assim, de um advogado. Você vai ter que ir lá, contratar, ou seja, constituir um advogado para poder você entrar com com alguma ação judicial, tá bom? Vocês vão aprender isso em processo. Mas aí o que é que vocês precisam saber? O nome disso é porque nós, digamos assim, quem for entrar, né, quem não é advogado, a gente não detém de uma coisa que a gente chama capacidade postulatória. Capacidade postulatória é, digamos assim, justamente essa capacitação que a lei nos dá enquanto advogado para provocar esse juiz, esse estado juiz, tá bom? No caso do habeas corpus, eu não preciso ser advogado e nem tampouco preciso constituir um advogado em meu favor para impetrar essa ação judicial, tá bom? Eu não preciso de advogado. Lembra que isso é muito importante, tá certo? E aí, pessoal, vocês vão lembrar agora que é comum vocês verem nas redes sociais, vocês verem nas televisões, por exemplo, né, aí nas mídias, os detentos, por exemplo, que entram com um habeas corpus, redigem um habeas corpus ali num papel higiênico, ou então aquele que foi noticiado, que rasgou o lençol e fez um habeas corpus, tem uma caneta, fez lá, mandou alguém entregar no juiz. Pessoal, pode acontecer isso, redigir um habeas corpus num papel higiênico, numa folha qualquer, ou então num pedaço de folha, ou então no lençol? Pode, pessoal. Sabe por quê? Porque o habeas corpus ele é desprovido de formalidades legais, tá bom? Ele é uma ação judicial bem simples. E a prova viva é que eu não preciso ter capacidade postulatória para impetrá-lo, tá bom? Ou seja, eu não preciso de advogado. 2, a gente está analisando a legitimidade. Já vimos quem é o impetrante e agora a gente vai ver quem é o paciente. E aí eu trouxe para vocês quem é esse paciente. E aí eu já coloquei, já expliquei. Pessoal, o paciente é justamente aquela pessoa que tem a sua liberdade de locomoção, a sua liberdade de ir, de vir, de permanecer, violada, restringida, tá bom? De forma abusiva ou ilegal. Ou ainda aquela pessoa que está prestes, ou seja, ainda está só na condição de ameaça de ter a sua liberdade de locomoção restringida. Então, paciente, lembra, a pessoa doente, aquela pessoa que vai ter a sua liberdade violada ou que está prestes a ser violada. O paciente, às vezes, pode ser o mesmo impetrante? A gente já viu que sim, né? Às vezes, eu mesmo vou lá e impetro essa ação. Não preciso que outra pessoa vá por mim, ou um advogado, ou qualquer outra pessoa, tá bom? E lembra que o paciente, ele tem que ser obrigatoriamente pessoa física. Isso eu já trouxe para vocês.
Sem mais formalidades, a gente entra agora no impetrado. Pessoal, impetrado, quem é esse impetrado? É justamente aquela autoridade que cometeu o ato ou está prestes a cometer o ato ilegal ou abusivo. Então, a autoridade que está agindo com ilegalidade e abuso de poder, tá bom? E aí, o que é que a gente tem? Essa autoridade, ela pode ser uma autoridade o quê? Pública ou uma autoridade privada. E aí é bem simples a gente entender o exemplo. Imaginem, por exemplo, que quem está ali mantendo, imagine que você esteja preso, mas a sua prisão é ilegal, sua prisão é abusiva, já está com excesso de prazo, já está passando do prazo, você já cumpriu o prazo, e aí se tornou, era até uma prisão legal, mas se tornou ilegal. E aí, pessoal, e agora? Quem está te mantendo preso? É aquela ordem do juiz. Então, essa autoridade coatora é uma autoridade coatora pública. Quem? O juiz. Muitas vezes pode ser um promotor de justiça, pode ser um delegado. Então, o que é que acontece? O impetrado, lembra, a autoridade coatora, tá bom? Que está agindo com ilegalidade ou abuso de poder. Essa autoridade, ela pode ser pública, no exemplo do delegado, do promotor, do juiz, enfim. Mas ela também pode ser privada ou particular, tá bom? Vamos pensar aí, pessoal, num hospital psiquiátrico. Um hospital psiquiátrico ou então um hospital de idoso. Um asilo. Pensa num asilo. Que aí tá mantendo a pessoa lá de forma ilegal, abusiva, tá cometendo abuso, né? Mantendo a pessoa de forma abusiva nesse asilo, ou então nesse hospital psiquiátrico. Então, nesse caso, é uma entidade privada, é uma entidade particular, imagina, um hospital particular. Mas aí você vê alguém seu, por exemplo, mantido de forma ilegal nesse hospital psiquiátrico, você vai poder impetrar um habeas corpus. Ou então até mesmo você que está lá. Eu não disse no começo que um louco podia impetrar? Então vamos supor que você acha que sua prisão, não é nem prisão, né? Aqui em hospital psiquiátrico, a sua internação. Imagine que a sua internação ela está de forma, você está mantido nesse hospital psiquiátrico de forma abusiva. Você pode pegar, por exemplo, um lençol e escrever e mandar para a autoridade, para o juiz, pedir para o enfermeiro, por exemplo, entregar? Estou dando exemplo, tá, pessoal? Estamos viajando aí. Pode sim, tá bom? Então, essa autoridade, não pensem só na seara judicial, tá bom? Por quê? Porque pode ser também setores, pode ser também autoridades do setor privado, tá bom? E aí a gente entra num ponto bem importante, acredito que já caminhando aí para o final do nosso vídeo, tá bom? Das hipóteses que não cabe habeas corpus. Pessoal, isso tudo aqui são análises jurisprudenciais e legais. Então, é muito, muito importante. Isso aqui não cai em prova. Isso despenca em prova. Tá bom? Tanto prova de direito constitucional, prova de direito penal, tá bom? Então, isso é muito importante. Principalmente porque o habeas corpus é um dos remédios constitucionais mais bem usados no nosso dia a dia, digamos assim, né? Vocês veem muito aí noticiado na mídia. Professora, não cabe habeas corpus de penas pecuniárias. Não cabe. Tem uma súmula, se eu não me engano é do STF, não lembro agora, que diz o seguinte: quando você é condenado a uma pena exclusiva de multa, porque pena pecuniária é o quê? Multa, não é isso? Então, se você é condenado a uma pena exclusiva de multa, no caso, uma pena pecuniária, você não pode se valer do habeas corpus. Você vai poder se valer de qualquer outro tipo de ação judicial. Mas, nesse caso, o remédio viável não é habeas corpus, tá bom? E aí, aquelas penas de impeachment, pessoal. Que a gente pode dizer assim, vamos lá para o artigo. Todo mundo aqui sabe o que é o impeachment, não é isso? O impeachment do presidente da República. Coloquem aí no artigo 52, parágrafo único. Artigo 52, parágrafo único. Olha o que diz o artigo 52, parágrafo único. Compete privativamente ao Senado Federal
Vamos lá para o parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será feita por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Aqui, pessoal, esse inciso 1 e 2 está falando do processo e julgamento do presidente do Tribunal, do presidente da República, do vice-presidente e demais autoridades, tá bom? O que é isso? Vocês sabem que, vamos avisar lá do básico, quando a gente viu. É bom que a gente já faz uma revisão. Pessoal, qual é a função típica do legislador, do nosso poder legislativo? A função típica do poder legislativo é a função de legislar, ou seja, criar leis, não é isso? Criar atos normativos, mas também de fiscalizar, né? Tudo bem, essa é a função típica do legislativo. Por que isso? O artigo 52 do caput está falando do Senado Federal. O Senado Federal é um dos nossos órgãos ali do poder legislativo a nível nacional, não é isso? Certo. Só que aí, os poderes, eles, por vezes, eles não exercem só suas funções típicas. Algumas vezes, eles vão exercer as funções dos outros poderes, mas de forma atípica, não é isso? Então, imagina, quando o Senado Federal, nesse artigo 52 que está aqui, ele julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, ele está exercendo a função de quê? De julgar. De forma típica ou atípica? De forma atípica. Porque a função típica de julgar cabe a quem? Ao Poder Judiciário. Então, lembra, o Senado Federal, quando ele julga o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade, por exemplo, ali que a gente chama o processo de impeachment, quando ele julga, ele não está usando as suas atribuições, as suas funções típicas, que é legislar ou fiscalizar. Ele está exercendo a função de julgar de forma atípica. E por que isso, professora? Porque o sistema jurídico brasileiro não adotou aquela tripartição de poderes lá de Montesquieu de forma absoluta, de forma estanque. A gente adotou isso, a tripartição de poderes, mas a gente adotou de forma o quê? Relativa, tá bom? Porque a gente admite que os outros poderes exerçam as funções uns dos outros, tá bom? Ainda que de forma atípica. Certo, professora? Vamos voltar aqui, feito esse adendo. A gente sabe que, tá lá no parágrafo único do artigo 52, quais são as penas para o presidente e o vice-presidente quando eles estão sujeitos aos crimes de responsabilidade. Aí traz para a gente a perda do cargo, não é isso? E também o quê? A inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Mas o que é que a gente precisa lembrar? Esse crime de responsabilidade, essas penas que são colocadas aqui no parágrafo único aos crimes de responsabilidade, perda do cargo e inabilitação de função, inabilitação para função pública por 8 anos, são as duas penas do impeachment, tá bom? Então, essas penas, digamos assim, ela não tem natureza aí penal ou criminal. É uma natureza o quê? Política administrativa, tá bom? E aí o STF, quando analisou ali o impeachment da presidente Dilma, a defesa de Dilma entrou com um habeas corpus pedindo o trancamento do impeachment dela, né? Dessa ação lá que estava ocorrendo no Senado. O que foi que o STF falou? Não cabe habeas corpus para trancamento do impeachment. Tá bom? Então, essas penas aí que a gente viu, quais são essas penas que o presidente vai sofrer em relação aos crimes de responsabilidade? Nesse caso aí a gente tem a inabilitação para a função pública por 8 anos e o que? A perda
do cargo, que foi justamente o que aconteceu com Dilma, com exceção que ali Lewandowski conseguiu dar uma flexibilizada, ela não ficou inabilitada para a função pública, ela perdeu só o cargo. Vocês sabem que isso aí foi uma medida totalmente que foi duramente criticada, né? Porque a Constituição diz é uma coisa e outra. E lá eles entenderam que não. Se ela simplesmente perdesse o cargo, estava certo, tá bom? Então, assim, lembra, cabe habeas corpus para trancamento de impeachment, de processo de impeachment? Não cabe, tá bom? Não cabe. Pode caber outro tipo de ação judicial, mas habeas corpus não cabe. Tá certo. Professora, o que é em caso de impetração sucessiva? Vai caber habeas corpus? O que é isso, impetração sucessiva? Imaginem que eu sou uma pessoa bem ansiosa. Eu entrei com habeas corpus, não teve julgamento. Aí ainda está sob análise no poder, lá no Poder Judiciário. Aí eu já entro com outro habeas corpus. E aí eu vou entrando com outro habeas corpus e vou entrando. Ou seja, impetração sucessiva. Entrando com um atrás do outro. Nesse caso, não vai caber habeas corpus. Tá bom, pessoal? Só cabe habeas corpus nessa hipótese se você tiver a autoridade, né, estiver agindo com o quê? Com flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Então, nesse caso, é possível o habeas corpus. Mas em caso de impetração sucessiva, ficar impetrando sucessivamente, nesse caso não é possível, tá bom? Língua estrangeira. Não cabe habeas corpus em língua estrangeira, porque foi justamente o que a gente já viu aqui, quando a gente analisou o estrangeiro, tá bom? Então, não cabe habeas corpus em língua estrangeira. Lembra do artigo 13, que diz que a língua portuguesa é o nosso idioma oficial, certo? Professora, punição militar disciplinar. Cabe habeas corpus? E aqui a gente precisa fazer um estudo bem aprofundado. Coloquem lá no artigo 142, parágrafo 2º da nossa Constituição. Artigo 142, parágrafo 2º. Antes da gente fazer a leitura, eu vou explicar um negocinho para vocês. Pessoal, lembra quais são os tipos de prisão? Vamos logo revisar assim. Quais são as esferas? Eu já disse a vocês que existe a esfera penal, criminal, existe a esfera civil, né? A esfera civil. Existe também uma esfera administrativa. Então, pessoal, às vezes você comete algum tipo de abuso, algum tipo de ilegalidade, algum crime, que, a depender do cargo que você ocupa, você pode responder civilmente, ou seja, ter que pagar algum tipo de indenização, e ainda você pode responder criminalmente, ou seja, ser preso. E se você, por exemplo, for um ocupante de uma função pública, você também pode ser demitido do seu cargo. Então, existe alguns tipos de punições que pode acumular uma punição civil, pode acumular uma punição criminal e pode acumular ainda uma punição administrativa, tá bom? Certo. Mas o que é que a gente precisa entender? Aquela punição que vai cercear a sua liberdade é aqueles casos que você encontra a sua prisão, por exemplo, ali no setor criminal, né? Quais são as possíveis penas? A possibilidade de prisão criminal. Lembra que a Constituição traz para a gente o quê? Em caso de flagrante delito, quando é que eu posso ser preso criminalmente? Em caso de flagrante delito, estou cometendo um crime, ali eu posso ser preso, né? Fui pego em flagrante. Mas também, o quê? Por uma ordem judicial devidamente fundamentada. Então, ou eu estou cometendo o crime ali na hora, em flagrante, ou eu já tenho uma ordem judicial, né? Já tenho uma investigação a meu respeito e o juiz emitiu uma ordem de prisão. Então, nesses casos, a minha prisão, ela vai ser afeta o quê? A seara criminal, penal. E qual é o tipo de prisão civil? O tipo de prisão civil que existe? A gente já falou na nossa aula hoje. A prisão do devedor de alimentos. Professora, e qual é a prisão administrativa? Existe prisão administrativa? Não existe, tá bom? Então, eu não posso ser preso a nível administrativo. Por exemplo, se eu for o presidente da República, por exemplo, ele perdeu o cargo. Então, administrativamente, como eu falei, é uma pena administrativa, ele perdeu o cargo. Mas, nesse caso, não tem essa possibilidade, claro, a depender do crime,
não pode ser preso porque cometeu uma ilegalidade administrativa. No máximo, perder ali a função, né? Ou seja, o concurso, ter que restituir o erário público. Mas lembra, prisão administrativa não existe, a regra, tá bom? E aí, o que é que vocês precisam entender? Que aluno de Direito Constitucional, a gente tem as nossas aulas bem aprofundadas. Pessoal, e o militar? Existe prisão administrativa para os militares? Existe, tá bom? Então, lembra que eu falei que prisão administrativa, a regra é que não existe para nós civis. Mas para os militares, está lá no Código de Processo Penal Militar, eles podem, aliás, no Código Penal Militar, existe sim essa possibilidade dos militares serem presos, administrativamente, viu, pessoal, falando, ou seja, você descumprir uma ordem do seu superior. Imagina, por exemplo, um policial militar que descumpre uma ordem do seu superior, ou seja, do seu tenente, um exemplo. Ele pode ser preso por causa disso? Pode. Professora, mas ele não estava cometendo nenhum crime para ser pego em flagrante, nem tinha uma ordem judicial fundamentada. Como é que fica? Mas para os militares existe essa possibilidade de prisão disciplinar, tá bom? E aí vamos ler aí o artigo 142, parágrafo 2º. Vamos ler primeiro o caput, tá bom? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Aí vamos lá para o parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militar. Não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militar. Professora, dá um exemplo? Dou sim. E aí imagina que eu nem sei, pessoal, que tem lá no Código Penal Militar que se a pessoa chegar com o cadastro do contorno, não chegar com o cadastro abotoado, né, amarrado, pode ser preso. Imaginem que esteja lá no Código Penal Militar. E aí, de repente, você é um militar, chegou com o seu contorno totalmente abarrotado, amassado, chegou com o cadastro desajeitado. E aí, tem lá dizendo que você pode sofrer essa sanção militar. Nesse caso, pessoal, se estiver dentro dos acordos legais, você não pode entrar com habeas corpus, por causa que você foi preso por causa disso, tá bom? Ou então, vamos supor que dizer que você chegar atrasado tantas vezes, você pode ser preso por causa disso. Então, desobedecer uma ordem do seu hierárquico superior, poder ser preso, tá lá. Então, não existe essa possibilidade de, por meio de habeas corpus, você contestar o mérito dessa prisão. Pessoal, o que é o mérito? O porquê, tá bom? Então, não existe essa possibilidade de você estar contestando o porquê. Agora, imagina que você não chega atrasado, você chega lá tudo direitinho, e você foi preso porque o seu tenente, o seu superior hierárquico, que eu nem sei se é tenente, tá bom? Cabo, imagina, nem sei o que é que vem antes, o que é que vem depois. Tô dando só o exemplo para vocês. Imagine que você foi preso de forma abusiva. Neste caso, se essa prisão, ainda que militar, ainda em que pese o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, dizer que não pode entrar com habeas corpus, o STF disse o seguinte: se essa prisão ela foi ilegal, então você vai poder entrar com habeas corpus. Então, se você for discutir a legalidade dessa prisão, é possível você, enquanto militar, entrar com um habeas corpus. Vou dar um exemplo. Imagine que no Código Penal Militar diz que em determinada infração lá, você vai ficar preso por 10 dias. Preso é preso mesmo, por 10 dias. Mas aí você já está lá há 20 dias. E na lei,
diz que é só 10 dias. Para aquela infração, você só vai ficar preso 10 dias. E você já está com 20. Então, você já está extrapolando o prazo. Então, essa prisão que era legal, ela passou a ser o quê? Ilegal. Nesse caso, para discutir essa legalidade da prisão, você vai poder entrar com habeas corpus, tá bom? E aí você nota esses artigos que a gente está lendo, que a gente já leu bastante, ó, o 52, o 142, já fizemos a leitura do 13. Então, vão notando esses artigos, aí vocês já podem fazer uma remissão. Aí você coloca lá no 142, parágrafo 2º. Bem assim, se for para discutir a legalidade da prisão, o STF entende que é possível entrar com a HC, no caso, um habeas corpus, tá bom? Outro exemplo que eu trago para vocês de não hipótese de cabimento é no caso do habeas corpus apócrifo. Só um momento, explico já. Imagine um habeas corpus em que você entra e você não se identifica. O que é uma coisa apócrifa? É uma coisa sem assinatura, sem identificação, tá bom? Então, não é possível entrar com habeas corpus sem identificação, sem assinatura, de forma apócrifa. E aí eu vou perguntar, e vocês vão pausar e vocês vão fazer uma revisãozinha. Por que é, pessoal, que eu não posso entrar sem me identificar? A gente já estudou isso. Vocês lembram? Muito bem. Então, certeza que lembraram. Lembra que a nossa Constituição, ela veda o anonimato. Lembra da liberdade de manifestar o pensamento? Lembra da liberdade de atividade intelectual, artística, científica, enfim. Existe esse tipo de liberdade, você manifestar o que você pensa, expressar a sua opinião, produzir algum artigo científico, tudo isso. Desde que você faça se identificando, não é isso? Até porque se você agir de forma abusiva, de forma preconceituosa, você vai poder ser identificado para você ser responsabilizado pelos seus atos, né? A gente estudou isso, então a Constituição veda o anonimato. Deixa eu colar aqui para me saber, eu não lembro o artigo, se eu não me engano é inciso 4. Artigo 5º, inciso 4. Está lá vedando o anonimato. Então é por isso que eu não posso entrar com habeas corpus de forma apócrifa. O que é isso de forma apócrifa, professora? De forma que eu não me identifique, tá bom? Finalizamos o nosso conteúdo de habeas corpus e agora eu vou passar mais uma atividade para vocês, tá bom? Lembra, já tivemos a nossa primeira atividade discursiva, que é essas que vocês vão mandar só dia 28, que é o relatório do nosso primeiro tema, da segunda unidade. Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo tema e já temos aí a nossa segunda atividade discursiva, que eu vou explicar já nesse vídeo para evitar qualquer dúvida, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão construir um mapa mental, traçando a linha do tempo que retrata a evolução histórica do habeas corpus no sistema jurídico mundial. Coloquem aí, pessoal, sistema jurídico com letra maiúscula, sistema jurídico mundial, tá bom? E no direito brasileiro, letra maiúscula também. Depois eu corrijo, mas vocês já podem corrigir aí. Professor, o que é que eu vou fazer? O ponto F dos nossos estudos é a gente analisar a evolução histórica dos nossos remédios constitucionais. Eu não tenho como me deter aqui na evolução histórica do habeas corpus, justamente porque o habeas corpus ele é um dos remédios que foi há muito lá, talvez até antes da Idade Média, né? Ele já foi ali, fios de habeas corpus você já consegue identificar. Então, não tem como eu me deter. Por isso que eu vou passar essa atividade, para que vocês possam fazer essa pesquisa, tá bom? Como é que vai funcionar? Eu trouxe aqui um exemplo já para ficar de forma mais elucidada. O que não quer dizer que vocês têm que fazer do jeito que eu fiz, tá bom? Quem quiser fazer, faz, tá aí o PowerPoint. Eu fiz isso aí no PowerPoint, então vocês também, quem sabe, pode conseguir fazer, enfim. Quem não, pode desenhar, enfim. Do jeito que você quiser, fazer manuscritos, se você quiser fazer, existem sistemas aí, né? Eu não sei o nome, mas que você consegue fazer mapa mental no computador, enfim. Isso aí fica a critério de vocês. Quem quiser fazer manuscrito, faz no papelzinho, depois tira foto, então escaneia e me manda. Quem quiser fazer no computador, tudo bem. Quem quiser fazer em forma do PowerPoint, em slide, enfim, o que vocês quiserem, eu tô aceitando, tá bom?
Professora, como é que eu vou fazer esse mapa mental? Professor, pessoal, vocês vão fazer 2 mapas mental, no caso, 2 linhas do tempo. Quando eu digo linha do tempo, é o modelo do mapa mental. Mapa mental gênero, linha do tempo, a espécie. E aí vocês vão fazer essa pesquisa doutrinária. O que é isso? Quando foi a nível mundial, tá? O primeiro mapa mental é esse, a primeira linha do tempo é a nível mundial. É você analisar, pessoal, quando foi que surgiu esse habeas corpus. E aí, pessoal, vocês vão analisar os documentos mais importantes. Isso quando vocês lançarem no Google, vocês vão ver. E aqui eu já trouxe o início do trabalho para vocês, tá bom? Ó, aí no período clássico romano, a gente já identifica, como é que eu posso dizer, algum tipo de ideia desse direito de habeas corpus, dessa garantia de habeas corpus. Aí eu coloquei aí, e o que é que você vai fazer? Você coloca o ano, tá bom? E aí o período, ou então o documento legal, e aí você puxa um setinho embaixo, que eu não coloquei, óbvio, e aí você vai explicar. Por exemplo, no período clássico romano, já existia esse habeas corpus? Como era esse habeas corpus? E aí, em linha bem sucintas, bem geral, aí em 3, 4 linhas, você explica, puxando a setinha. E aí o mapa mental é vocês quem vão dizer. Vocês podem, por exemplo, colocar no mesmo quadrinho, enfim, é com vocês. Desde que você coloque o ano, ou seja, o período, ou então o documento, e você dê alguma explicação em relação a essa lei. Por exemplo, aí avança, período clássico. Quando foi que surgiu a outra coisa bem importante relativa ao habeas corpus? Lá na Idade Média, na Magna Carta, em 1215. Aí eu coloquei aí. Aí você puxa uma setinha, ou então alarga aí o quadro, aí você já pode colocar que existia a lei da terra, né? Que na verdade não é nem a lei da terra, eu estou confundindo. Na Magna Carta tinha lá essa ideia que você não podia ter a sua liberdade, você não poderia ser preso, enfim. Aí você vai explicar em linhas também bem gerais o que era que naquela Magna Carta, você pode até citar o artigo, já é válido, que se referia ao habeas corpus. Bom, você vai explicar que lá na Magna Carta, por exemplo, foi o documento legal que realmente a gente pode dizer que é a semente do habeas corpus, tá bom? Então, já facilitei aí para vocês. Depois, eu não coloquei para vocês já pesquisarem, mas eu já vou dizer para vocês. Tem a petição de direitos, né? Que tem um nome em inglês. Eu vou até passar um vídeo para vocês como material de apoio para que vocês possam fazer e seguir aí essa linha do tempo a nível mundial. Lembrando que eu só quero que vocês coloquem aí os documentos importantes, aqueles documentos que dizem que tem respeito ao habeas corpus, tá bom? Já coloquei aí os 2 primeiros. Se vocês acharem antes do período clássico romano, tudo bem, é só colocar. Se achou alguma coisa entre o período clássico e a Magna Carta, é só colocar. Aí é só um exemplo e aí vocês, quem vai dizer o que vocês vão colocar é a pesquisa doutrinária de vocês, tá bom? Mas vamos lá, e o mapa mental a nível do sistema jurídico brasileiro? Como é que eu vou fazer, professora? A mesma forma. Aqui dentro, no nosso sistema jurídico, quando foi que surgiu o habeas corpus? Tá bom? Eu coloquei aí, pessoal, na primeira Constituição de 1824. Vocês vão ver que de forma expressa não tinha esse nome habeas corpus. Mas ali já tinha alguma coisinha, que é anterior, né? Lá em 1821, quando Dom Pedro ele emite um documento. Isso, enfim, vocês vão entender. Quem quiser puxar a setinha e colocar 1821, também já pode colocar e explicar o que foi que aconteceu. 1824, aí você só vai colocar, não tinha de forma expressa, mas já tinha um direito ali que você, a doutrina acha parecida com habeas corpus. Aí depois a gente tem ali em 1832, com o Código de Processo Criminal, que de fato vai trazer esse direito. Aí depois a gente avança, temos lá em 1891, com a nossa segunda Constituição Brasileira, segunda Constituição Brasileira e primeira Republicana. E aí você vai encontrar, quando vocês estiverem pesquisando, em 1891, a gente tinha ali o que a gente surge o quê? A teoria brasileira do habeas corpus. E aí vocês vão colocar isso e vão explicar o que é essa teoria brasileira, que perdurou até a reforma constitucional de 1926. Tudo isso eu já adiantei muita coisa para vocês dessa pesquisa e também estou à disposição no WhatsApp, no sistema Acad Web, no e-mail, para qualquer dúvida, tá bom? Eu já estou explicando aqui para facilitar, mas quem ainda tiver dúvida ou quiser alguma indicação de material, estou à disposição, tá bom? E aí, a nossa segunda atividade, aliás, aqui é a questão 1
da nossa segunda atividade discursiva. E a questão 2, eu vou ter que compartilhar aqui outra tela com vocês, para que vocês possam ver. Eu já deixei aberto. Pronto, tá aqui, ó. Isso tudo eu vou mandar no Acad Web, ainda hoje. Na hora que eu mandar o vídeo, eu já mando a atividade, ó. Então, tá aqui, ó. Tudo padronizadazinha. Direito Constitucional 2, nome da professora, o período, a unidade, a segunda atividade discursiva, tá bom? Aí, coloquei aqui para vocês, ó. A atividade deve ser respondida de forma digitada, a fonte Arial, tamanho 12. Coloquei o mínimo de linhas para essa segunda questão. É mínimo 10, máximo 20. Tá tudo nas instruções. O prazo de entrega, dia 28 também, tá bom? Então, dia 28, vocês vão me entregar essas duas atividades, tanto a primeira como a segunda. Lembrando que essa segunda atividade discursiva, a primeira questão são os mapas mentais e a segunda questão eu vou ler aqui junto com vocês, tá bom? Ó, analisando o histórico do surgimento das ações constitucionais, observa-se que não se tem a previsão, em nenhum momento, da figura do habeas corpus coletivo, inclusive em sede infraconstitucional. Todavia, é possível defender essa garantia constitucional em sede jurisprudencial e doutrinária? Então, o que é isso? Em nenhum momento eu falei para vocês sobre o habeas corpus coletivo, não foi isso? No entanto, pessoal, eu quero que vocês me digam se a doutrina e a jurisprudência não defendem essa possibilidade de habeas corpus coletivo, ou seja, várias pessoas ingressando, impetrando com esse habeas corpus ao mesmo tempo. Aí eu trago aí as linhas para vocês, já tudo no jeitinho de vocês responderem, lembrando que o máximo é 20 e o mínimo são 10 linhas, tá bom? Tudo vocês vão me entregar dia 28, tá certo? E aí eu finalizo essa nossa aula, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o slide. Só um momento. Vou finalizar aqui. Então, hoje a gente termina aí, né, pessoal? Analisamos todo o Instituto Jurídico do Habeas Corpus. E eu sei que o vídeo talvez fique um pouco longo, se eu não conseguir cortar, mas isso não quer dizer que vocês tenham que assistir todo de uma vez, viu? Vocês podem assistir a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, mas é porque eu acredito que vai ficar melhor assim, abordando um conteúdo todo numa aula só, tá bom? Então, fiquem com Deus, bons estudos, e é isso, minha gente, força, que a gente vai vencer tudo que a gente está passando juntos. Tá bom? E me coloco aqui à disposição de vocês, tanto para tirar dúvidas jurídicas, como se vocês também estiverem precisando de algum apoio para conversar, tá certo? Então é o momento da gente unir forças, não só, digamos assim, em sala de aula. Eu me coloco agora à disposição de vocês. Eu sei que ficar em casa é um pouco frustrante, né? Às vezes você fica um pouco cansado a mente. E aí estou aqui para conversar também, se vocês quiserem. Então, um abraço, um beijo e até a próxima.